Bom, meus amigos, é com muita alegria, é com muita satisfação, bem-vindos ao canal do Guache. O Palmeiras vence o Bolívar em La Paz com o Flaco Lopes como um craque. Foi a melhor partida do Flaco desde que ele chegou no Palmeiras. Ele já tinha tido uma boa participação naquela derrota que nós tivemos lá. Ele fez um golaço, talvez tenha sido o primeiro gol que ele fez. Então foi um jogo onde, mais uma vez, a gente teve que mostrar a nossa fibra. O Palmeiras abriu 2-0 no primeiro tempo, um primeiro tempo onde o Bolívar teve 75% da posse de bola. Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu ser mais contundente, o Palmeiras conseguiu se impor e abrir 2-0. Poderia ter feito até um terceiro gol. O Bolívar teve uma bola na trave, né, que foi colocada pelo Facundo. E o Palmeiras volta de lá com esses 3 maravilhosos pontos, né? Então nem mesmo a altitude de La Paz conseguiu impedir o Palmeiras de conseguir alcançar sua 7ª vitória, né? Então isso aí é extraordinário. Então com 100% de aproveitamento, agora o Palmeiras abre 9 pontos isolado na liderança do grupo G. O Bolívar do grupo G, o Bolívar com 6 pontos cai para segundo colocado. Não, o Bolívar permanece com 3. Bolívar permanece com 3 pontos, correto. Então o Palmeiras está disparado com 9. E agora o Bolívar pode ser ultrapassado pelo Cerro Porteño, né? Então a torcida do Bolívar ficou muito chateada mesmo, né? Eles cobraram muito essa performance do Bolívar, mesmo jogando contra um time de mais categoria como o Palmeiras, como tantos outros que vão lá visitar, eles acabam se garantindo muito por essa questão, né, da altitude, né? E não dá para cobrar, né? Não dá para você tirar um time que originalmente é daquele local, na verdade. Quando se trata de seleção boliviana, até dá, né, para você contestar e pedir para que eles não levem o jogo para essa altitude, mas do clube eles são dali, né, não tem muito o que fazer, né, tem que se preparar e encarar essa situação, né. Então o Palmeiras mais uma vez sai de lá com um resultado muito positivo. O Palmeiras no primeiro tempo veio bem postado defensivamente, controlando o esforço físico, né? Então deu para perceber que o Palmeiras ele tentava ali a todo momento segurar mais a bola, conter o ritmo de jogo, né? O Palmeiras fez um primeiro tempo controlado, avançando nas falhas defensivas do Bolívar e lucrando pela eficácia, né? Foi muito eficaz. O Palmeiras acertou 6 das 7 finalizações no alvo e abriu o placar com o Flaco aos 18, 1-0. O único susto dos bolivianos que pouco mostrou. Apareceu então o cabeceio do Robson Matheus aos 37, que foi defendido pelo Everton, uma bola extraordinária. Foi em cima do Everton, mas o Everton teve que mostrar ali muita agilidade, né? O Everton, mais uma vez, o Everton está numa fase incrível. Então, aos 44, né, o Estevão aproveitou um contra-ataque com a posse de bola do Flaco, que tocou para o Facundo Torres, que passou pela esquerda, tocou para o meio e o aniversariante da noite conseguiu o seu gol e conseguiu fazer ali 2-0. Já no segundo tempo, o Palmeiras veio então mais desgastado ainda, né? O Bolívar fez uma mudança no meio de campo e aproveitando o cansaço do time do Palmeiras, que procurou ser mais defensivo, né? Naturalmente dando um ataque ainda mais pro Bolívar. Então o Bolívar, aos 5 minutos com o Velasquez, né? Ele parou mais uma vez diante de uma grande defesa do Everton. E aos 10, por insistência, saiu o gol do Fábio Gomes, que diminuiu para 2-1. O Estevão foi o jogador que mais sentiu a altitude e precisou sair. E o Bolívar manteve a pressão até empatar aos 23. Naquele momento era um cenário muito complicado mesmo para o Palmeiras, porque perdeu aquela vantagem de 2-0, né? Esse jogador Fábio Gomes, ele é brasileiro, né? Um jogador que tem acho, quase 1,90 m, ele é muito alto, né? Então o Palmeiras mostrou toda a sua garra, toda a sua fibra. E aos 27, com uma nova jogada do Flaco, o Flaco foi incrível, gente. Eu critiquei o Flaco aqui no primeiro vídeo do canal. Agora eu tenho que me render, tenho que prestar homenagens a ele, porque ele fez uma partida extraordinária, né? Então aos 27, numa nova jogada do Flaco, o Maurício fez 3-2. O Maurício tem uma estrela que é impressionante, gente. É impressionante o Maurício. É um jogadorzaço. E quando ele foi contratado, eu fiquei contestando. Pô, mas
não pagamos muito por ele, coisa e tal, né? Não, gente, impressionante, está rendendo muito bem. O Facundo Torres ainda faria aos 35, mas a arbitragem marcou impedimento no lance. O jogo seguiu em ritmo truncado e sem grandes chances até os minutos finais, selando mais uma vitória incrível do Palmeiras. Como esse time está jogando bem, como esse time está focado, como esse time joga com alma, como esse time se recusa a perder, como esse time joga com a cabeça, joga com a estratégia. É um time muito bem preparado e agora está conseguindo rodar legal o elenco, né? Está conseguindo usar ali todas as suas peças, né? E conseguindo proporcionar para nós, torcedores palmeirenses, assim, momentos extraordinários. Esse é o penúltimo jogo do calendário de maio, né? E o Palmeiras só conseguiu vitórias. Vamos ver agora o que o Abel está falando. Nada foi diferente. O Palmeiras, pelo menos desde que eu sou treinador, sempre ofereceu as melhores condições para estarmos melhor preparados, para estarmos mais próximos da vitória, e acho que o segredo hoje passou por duas coisas, na minha opinião: sacrifício e esforço dos atletas e inteligência tática dos nossos jogadores. Algo que nós já tínhamos feito em Fortaleza, disse isso aos jogadores: vamos sofrer o mesmo que sofremos em Fortaleza. A diferença é que em Fortaleza não era preciso correr para transpirar, aqui era preciso fazer força para respirar. E para vocês terem a noção do sacrifício que os jogadores fizeram, eu mesmo, quando vinha a subir as escadas do túnel, cheguei acima e estava cansado, e se eu estou cansado, imagina os jogadores a jogar aqui. E como disseste muito bem, nos últimos 5 anos apenas 2 equipas ganharam aqui. Abel, Sereto do Paramount Plus, são 7 vitórias seguidas do Palmeiras, contando Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. São 16 jogos de invencibilidade fora de casa. São números assim que chamam a atenção. Queria que você falasse sobre isso e que falasse também da força do elenco do Palmeiras, com tantos jogadores machucados, mesmo assim o Palmeiras consegue uma vitória importantíssima. Olha, se me permites, eu tenho que pôr gelo na imprensa. Eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista, e mesmo assim fomos à final e fomos completamente criticados pela imprensa. A nossa força é que nós sabemos aquilo que fazemos dentro, e tudo é um processo. É um processo que leva tempo. E mesmo com jogadores lesionados, nós mesmo fizemos o Paulistão quase todo sem nenhum reforço. Nenhum. E fomos tremendamente criticados. E agora já sei que vamos ser tremendamente elogiados. Então, aos meus jogadores, eu vou-lhes dizer exatamente isto que te vou dizer a ti. Não leiam o que escrevem, porque agora vão-nos encher o ego de armadilhas. Nós somos os mesmos, não mudou nada. E muitas vezes são... Sabem quando nós deixamos que nos massageie o ego? Isso é um perigo. Então a vocês, eu vou dizer aos jogadores: não leiam, que isto não parei a escrever, que são os mesmos que vos rasgaram todos. Todos. A vocês e a nós e a todos os que trabalham são os mesmos. Então, calma. É isso mesmo. Gelo. Nem éramos tudo aquilo que estavam a dizer há uns meses atrás, nem somos os melhores agora. Precisamos de trabalhar muito, precisamos de corrigir muito. É por isso que ele é o cara que é... Há muito trabalho ali a corrigir, há posicionamentos que nós temos que corrigir. Os 3 jogadores que estão na última linha têm que marcar. A linha defensiva, estão 3 contra 3, nós temos que marcar. Há ali um posicionamento do goleiro que tem que estar mais ao segundo posto, meio do segundo posto, tem que melhorar. Portanto, há muita coisa ainda para melhorar na nossa equipa, para estarmos sempre que possível mais próximos de ganhar, sabendo que não vamos ganhar sempre, mas é isto. Eu acredito, desde que cheguei ao Palmeiras, que o espírito de grupo, o trabalho em grupo, a equipa será sempre muito mais forte de qualquer jogador individualmente, ou jogador, ou treinador, ou diretor, ou presidente, porque a nossa força vem daquilo que vocês viram aqui hoje: inteligência tática, esforço, sacrifício. Já tínhamos feito em Fortaleza, e chegar aqui, ter a lição bem estudada. Podíamos sair daqui com um empate,
mas mesmo na primeira parte já tínhamos mandado uma bola ao poste, tivemos o Facundo que podia ter feito o 3-1, acho eu, ou o 3-0, sofremos o 2-0, o 2-2, tivemos a calma necessária para manter a nossa atitude e a nossa resiliência mental, porque, como eu digo aos jogadores, o jogo só acaba quando termina. Olá, Abel, boa noite. Além do que você falou, né, da inteligência e do sacrifício, a gente viu uma estratégia vindo de você hoje, que a gente pouco viu na temporada, uma linha de 5, né, ali na defesa. Eu acho que a vitória muito começou por ali, Vanderlan e Piquerez pela esquerda, o Piquerez fazendo muito bem o papel de zagueiro, e na direita o Bruno Fux e o Giai. Queria entender um pouquinho dessa sua estratégia, tirou ali o Felipe Anderson, né, muita gente imaginou que o Facundo, o incansável Facundo, fosse sair, e o time se mostrou muito coeso e muito próximo um do outro. Queria que você explicasse um pouquinho essa estratégia aqui para jogar na altitude de La Paz. Nós já não é a primeira vez que vimos aqui jogar, é a segunda. Analisamos o adversário, sabemos onde eles são fortes e jogamos com o lado estratégico, o adversário e o clima, as condições climáticas. Acho que os meus jogadores interpretaram muito bem aquilo que foi pedido. Mas como eu vos disse, já vos disse várias vezes, vou voltar a repetir, eu dou as coordenadas aos meus jogadores, mas quem tem que seguir e percorrer o caminho são eles. Eles são os protagonistas, eles são os obreiros, são eles que acertam, são eles que erram. Portanto, como eu te disse, eu dou as coordenadas, os jogadores escolhem os caminhos, mas é verdade, hoje jogamos aqui com linha de 5, se quiseres ou não, porque nós jogamos com dois laterais à esquerda, mas não tem como, isto é muito fácil, às vezes é engraçado porque eu não tenho a ousadia de querer ensinar a missa ao padre, não é? Eu não vou chegar à igreja e dizer, não é assim que se prega, não é? Eu ouço porque eu acho que ele é o especialista, quer dizer, quando tu tens um adversário que te ameaça a tua linha de 4, com 5 jogadores, eu vou defender com 4? Há treinadores que o fazem. Portanto, isto é tudo... E as contas são muito fáceis. No futebol são 11 mais 11. São contas simples de fazer. E às vezes no futebol o simples... o difícil é fazer o fácil. Então, analisamos, vimos, o adversário ameaçava a nossa linha de 4, que normalmente jogamos com 5, então tínhamos que fechar. E eu optei... Foi essa a minha grande dúvida. Ou meter o Benedetti, ou meter o Vanderlan. Acabei por meter o Vanderlan e depois acabei por fechar com o Benedetti, até para a altura, porque o centroavante dele estava sempre a cair nas costas em cima de Vanderlan e do próprio Piquerez, e nós fizemos esse ajuste e acho que mais uma vez hoje não ganhamos só com os 11 jogadores, ganhamos com os 5 que entraram e os que estavam de fora seguramente a vibrar com aqueles que entraram, e eu gostava que vocês tivessem assistido à festa que fizemos, a alegria que estava no balneário, porque o sacrifício e o esforço e a energia que nós deixámos aqui, agora temos, eu acho que só 2 dias para recuperar para o próximo, isso é que me rebenta todo, isso é que rebenta a nossa equipa, por isso é que há tantas lesões no futebol brasileiro, não é? Não tem como, por isso é que nós temos muitas lesões e os outros jogadores e as outras equipas têm muitas lesões. Depois é rezar a Nosso Senhor, aí sim, é o pacto que eu tenho, é tentar rezar a Nosso Senhor para que ninguém se lesione, porque viemos de Fortaleza, ficámos sem 2, hoje ainda não sei, daqui a 3 dias estamos a competir outra vez, e a única coisa que eu faço e que peço, não é para que Deus trabalhe por mim, é que me dê saúde a mim e aos meus jogadores para nós fazer aquilo que sabemos, que é prepararmos, que é competirmos, que é para estarmos prontos, para estarmos mais próximos da vitória. É só isso que eu peço, que não haja mais lesões, mas é impossível com o calendário que é, com as viagens que temos, o pacto é rezar para que ninguém se lesione mais. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor Ferreira. Gustavo Salguero, de Deporte Total, aquí en Bolivia. Yo le quiero hacer una consulta. Si lo ha sorprendido ver un equipo de Copa Libertadores de América como Bolívar, que ha descuidado sobre todo el tema defensivo, porque los 2 goles que vienen del Palmeiras en el primer tiempo son errores defensivos, que obviamente lo termina aprovechando bien Palmeiras, pero dentro de su experiencia y dentro de la experiencia de Copa Libertadores de América, no sé, y quiero hacerle esa consulta obviamente, si lo ha sorprendido ver un equipo tan endeble en la zona 1 para poder aprovechar y sacar un resultado positivo, que a la postre uno piensa y se imagina que eso va a ser muy significativo para poder cesar la llave. Muchas gracias. Não, olha, primeiro dizer que é uma belíssima equipa e muito bem treinada. Agora, como todas as equipas, têm pontos fortes e pontos
têm que ser melhorados. O lateral esquerdo do Bolívar sempre vinha por dentro e depois ainda atacava à profundidade. O primeiro volante, que era o capitão da equipa, também atacava à profundidade. Eu vejo o futebol como um cobertor. Ou tapa a cabeça ou tapa os pés. Não dá para tapar as duas coisas. E por isso nós fizemos uma linha de 5, porque o adversário se expunha muito. Atacava com muitos jogadores. Atacava com o centroavante, o 10, o ponta da direita, o ponta da esquerda, e depois por dentro ainda ia com o volante da direita, com o primeiro volante e com o lateral esquerdo ainda a enfiar. E nós só tínhamos deixar vir bater no muro e aproveitar as transições. O último adversário que ganharam aqui 3-0 foi contra o Sporting Cristal, e o Sporting Cristal teve 3 ou 4 oportunidades em transição. Então o que nós fizemos foi analisar o jogo e perceber quais eram os pontos fortes do adversário e procurar bloquear e aproveitar as transições para poder fazer moça como fizemos. E acho que, como disse aqui ao teu colega, acho que a nossa equipa foi rigorosa taticamente e soube muito bem partir o jogo e jogar também não só o lado estratégico, o nosso adversário, as forças do nosso adversário e a questão climática. Eu na Europa nunca tive que me preocupar em preparar um jogo pensando naquilo que é questão climática. Tive que fazer isso contra o Fortaleza e tive que fazer isso hoje aqui contra o Bolívar. Uma excelente equipa, muito bem treinada, com processos muito bem definidos, mas tal como a nossa, tal como o Palmeiras, tem pontos fortes e pontos débeis. Os pontos fortes do nosso adversário e potenciar as fragilidades. Foi isso que nós fizemos hoje e correu bem. A estratégia às vezes funciona e outras vezes não funciona. É assim que acontece no futebol. A última pergunta, por favor. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Le saluda Álvaro Rodríguez, periodista de Fútbol Manía. Bienvenido. Olá, obrigado. Profesor, este era el partido más complicado de esta fase de grupos para su equipo, venir a la ciudad de La Paz y enfrentar a Bolívar, y si están obligados justamente a salir campeones de la Copa Libertadores de América por la inversión que tiene este equipo, que es el más caro de la Copa Libertadores de América. Gracias. É mais cara? Deve ser o treinador. Olha, a única obrigação que eu tenho e os meus jogadores têm é a cada treino e a cada jogo dar o máximo que conseguirem. É a única obrigação que eu tenho. E os meus jogadores também. É isso aí. É só isso. É isso mesmo. E a outra era, desculpa? Boa. Olha, eu aprendi muito rápido que aqui na América do Sul que não há partidas fáceis. Todos os jogos vai ter a sua dificuldade. Sim, é difícil jogar aqui. Foi muito difícil jogar com o Cerro Porteño em casa. E convido a ver o jogo, como foi difícil jogar com o Cerro Porteño em casa. E os meus jogadores sabem, e sempre lhes digo, não ouçam o que escrevem, porque muitas vezes, por na teoria o Palmeiras ser maior, que na prática isso depois sempre funciona. O futebol é um jogo de probabilidades. Sim, o Palmeiras pode ter mais probabilidade de ganhar do que os outros, 70-30, 60-40. Mesmo quando for a minha equipa a disputar um torneio, que o Palmeiras só tenha 30% de probabilidade de ganhar o jogo, ou essa competição, ou 10%, ou 5%, ou 1%, eu vou apostar tudo nesses 1% que tenho para ganhar o jogo. É isso que fazem os adversários quando jogam contra o Palmeiras. Portanto, não há jogos fáceis, já há muito que deixaram de ser jogos fáceis, e o que nós temos que fazer aqui é respeitar todos os adversários da mesma forma. E nós sabemos, como disse ao teu colega, eu não sabia que na história só 4 vezes as equipas ganharam aqui, mas pelo menos nos últimos 5 anos apenas 2 equipas ganharam aqui. Isso por si só demonstra a dificuldade que é jogar aqui, como eu disse, contra um bom adversário, contra um clima que é muito específico daqui e que nós tivemos que usar a nossa estratégia e traçar um plano que nós acreditamos que podíamos ganhar, podíamos ter ganho, podíamos ter perdido, mas na minha opinião, olhando aquilo que foi as oportunidades
ao longo do jogo todo, eu acho que a vitória é justa por aquilo que fizemos nos 90 minutos. Tá Obrigado. bem? Maravilha. Maravilha. Espetacular. Olha, gente, eu gosto muito das entrevistas do Abel. E a forma com que ele se posiciona, a forma com que ele traz as informações, acaba sendo uma aula. Eu vejo as entrevistas do Abel como uma aula. Bom, vamos começar pela última parte aí, né? E concordar com ele que é impressionante como que na América do Sul não existe jogo fácil, gente. É impressionante. Né? Na Europa também, né? Mas lá também tem muitos times que se sobressaem, né? O poder financeiro fala mais alto e talvez por não ser um berço, né? Não ser um local onde nascem tantos jogadores, né? Então apresenta um cenário um pouquinho complicado, né? No Brasil, por questões... tá mudando um pouquinho para alguns times, né? No Brasil é comum para você poder complementar ali a estimativa das suas receitas sempre envolver venda de jogadores, né? Isso acaba equilibrando os times, né? Então, quando você tem um time que está muito bom, daqui a pouco esse time ele é desfeito por conta dessa questão de venda de jogador, faz parte, tem que compor ali as receitas previstas, né? E também eu sou muito daquela que o futebol é 11 contra 11, então eu acho que quem tá correndo com mais vontade, está correndo forte atrás de um prato de comida, eu acho que tem ali as suas chances bem ampliadas, né? Bom, ele falou ali, né, a respeito do esforço e sacrifício da inteligência tática. Gente, isso ficou muito claro mesmo na equipe do Palmeiras. E também ele falou logo depois, né, que é raras as situações onde ele tem que preparar uma equipe também pensando na questão climática, né? Então você tem que preparar uma equipe, você tem que, por exemplo, o Bolívar, ele ataca com 5, então ele teve que compor uma defesa com linha de 5, e você tem ainda, além do mais, você tem que se preocupar com essas questões climáticas, ainda mais se tratando lá da altitude, mais de 3.500 metros, onde o adversário leva uma clara vantagem, mesmo sendo um adversário que tecnicamente ele não conseguiria fazer frente a um time como o Palmeiras, lá ele consegue equilibrar e consegue ser até superior, tanto é que esse time não perde lá, né? Acho que perdeu 4 vezes nos últimos 5, 6 anos, né? Bom, e na sequência também teve uma pergunta, né, toda carregada de elogio, e o Abel, ele sempre se posiciona assim, né, de uma forma firme, forma clara, expressando toda a desconfiança dele em relação a essa quantidade enorme de elogios, já que trata-se do mesmo time, do mesmo elenco, da mesma estrutura, do mesmo técnico. Então o mesmo que atira pedras sem clemência nenhuma, o mesmo que ataca sem dó, é o mesmo que agora vem trazer flores e que vem tecer os mais variados elogios, né? Que ele não acredita nisso, então eu acho muito legal isso, né? Ele diz que instrui os jogadores a não se deixar abater pelas críticas e também não se deixar sobressair pelos diversos elogios. Eu achei isso aí muito louco também, né? E, gente, agora comentário meu, né? É impressionante o que esse cara gosta de trabalhar, né? Eu tenho aqui o livro dele, né? Aqui está aqui o livro dele, né? Eu sempre, não é a primeira vez que eu falo desse livro. Você que é palmeirense, você precisa ler esse livro. Tem algumas iniciativas que você, palmeirense, teria que ter. Uma delas é ler esse livro, outra seria fazer um tour pelo Allianz, outra seria assistir uma partida de futebol. Então, poder contar com esse profissional trabalhando pra gente, esse cara que é impressionante, ele parece que ele não se desliga nunca, ele tá anotando tudo na parede, ele tá anotando na mão, ele vai anotando tudo, é um cara que tá 30 horas ligado no Palmeiras, 24 horas no clube e 6 horas quando ele estiver lá na casa dele, é impressionante, né? E ele também, só reafirmando, né, que ele acabou montando uma linha de 5 para poder se opor ao ataque do Bolívar também de 5, né? Tá perfeito, né? Diz ele que tem, às vezes, outros treinadores que acabam não atentando para esse detalhe, não é verdade? E que essa vitória, ele foi muito importante contar com os 11 que começaram, com os 5 que entraram e com o banco de uma forma geral, que esse é um resultado que foi alcançado por todo o elenco, né?
O Abel, ele reclamou também do elenco, do calendário. Só que eu não gosto muito quando ele reclama do calendário, né? É chover no molhado, esse calendário não vai mudar, é assim que funciona o Brasil, é assim que o torcedor brasileiro gosta. A gente fica super incomodado quando não tem jogos, quando tem a data FIFA é uma loucura, é complicado demais. Muito complicado. Então a gente está acostumado com esse número de jogos, a gente se diverte com esse número de jogos. Então o que os times têm que fazer é se preparar, montar um elenco maior, né? Montar um elenco maior para poder suportar tudo isso, né? E outra coisa que ele falou também que me chamou muita atenção é que o futebol é que nem um cobertor curto, né? Se você cobre a cabeça, você descobre o pé. Se você cobre o pé, você descobre a cabeça, né? Isso aí, com certeza, foi um paralelo que ele fez, claro, né? Em relação a se você privilegiar uma ação de ataque, você vai se expor ali na zaga. Se você fortalecer a zaga, diminui-se a sua intensidade ofensiva. Então, é assim mesmo que funciona e não tem muito o que fazer, não é verdade? Bom, além disso, né? Foi muito boa a entrevista dele, foi rápida, né? Mas eu quero mais uma vez falar do Flaco Lopes, que teve uma partida extraordinária. Ainda hoje eu gravei um vídeo onde eu falava a respeito da expectativa em torno dele, né? Que é muito grande, a gente confia, ele é um garoto jovem. Eu já vi estatísticas dele que ele é o cara mais forte do Palmeiras, né? A estrutura física dele é incrível, né? Quem trouxe essa informação, acho que foi o próprio Abel um tempo atrás. Ele é um jogador muito forte. Então é importante a gente dar apoio para ele, dar suporte para ele poder desenvolver melhor futebol. E não é porque veio o Vitor Roque que ele não vai ter espaço. Vai ter espaço sim, diante de tantos jogos, diante de tantos compromissos. Às vezes até 2 do nível que a gente tem, às vezes até pouco, porque as lesões, as contusões, os cartões, né? Eles ocorrem com muita frequência e é muito importante ter profissionais ali, jogadores 2, 3 responsáveis por uma mesma posição com um nível elevadíssimo de técnica, condição física, mental e tudo mais, tá bom? Então é isso, o Palmeiras trouxe mais 3 pontos, 3 preciosos pontos. Agora a gente está com 9 pontos e caminhando não só para a classificação, mas na busca da melhor campanha nessa fase de grupo, o que vai ser muito importante para a sequência da Libertadores, onde você vai poder trazer as decisões para os seus domínios, né? E faz muita diferença, tá bom? Então é isso, parabéns palmeirense, parabéns Palmeiras, parabéns a todos. Que trabalho bem feito, e a gente está muito feliz. E o Palmeiras com isso, essa foi o penúltimo jogo do Palmeiras no calendário de abril. Ele até agora só teve vitórias, não teve nenhum empate, foi a 7ª vitória. Agora nós temos o próximo compromisso aqui no Allianz, pelo Campeonato Brasileiro, então a gente vai torcer muito para que a gente consiga também uma vitória e com isso a gente tenha um abril assim dos deuses, né? Só vitórias. Eu não lembro em que outra ocasião a gente teve um cenário desse, e também se preparar já, né? Poder entrar com muita confiança para o calendário de maio, que vai ser também um calendário de muitos desafios, até maiores do que foi esse, tá bom? Valeu, grande abraço, parabéns a todos.